Louvado seja Deus. Estou trazendo aqui para nosso deleite e meditação mais uma mensagem de reflexão segundo a palavra do Senhor. Então, vamos ler aqui o que a palavra do Senhor nos diz, nos exorta e nos manda fazer, segundo a vontade de Deus, porque tudo que está na sua palavra diz respeito à sua vontade. Então vamos ler o Salmo 1 e vamos meditar profundamente neste Salmo, pois este Salmo nos direciona a vivermos separados deste mundo, nos direciona a buscar a santidade do Senhor e nos direciona a viver como filhos e filhas de Deus nesta terra, como sal e luz deste mundo. E para isso temos que fazer separação e divisão entre a santidade e o pecado. Então vamos ler o que diz o Salmo, que começa já nos exortando de forma perene a sermos obedientes ao Senhor. E nos diz: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Louvado seja Deus. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, ou seja, está na lei do Senhor em fazer a vontade de Deus. E na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore, louvado seja Deus, plantada junto a correntes de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha. E tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim, são, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios, ou seja, dos pecadores, perecerá. Louvado seja Deus. Então, meus amados, veja bem que este salmo é um salmo muito maravilhoso, que já começa nos exortando a levar a sério a palavra de Deus, né? Quando ele diz aqui logo bem no início que bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, ou seja, você não anda segundo o que os outros dizem ou fazem. Você anda segundo o que a palavra de Deus lhe ordena, né? Nem se detém no caminho dos pecadores, ou seja, você não perde tempo ouvindo conversa fiada, você não perde tempo fazendo fofoca, você não perde tempo falando de coisas banais, de coisas que não diz respeito à vida de santidade, né? Então, os ímpios, eles vivem na secularidade, fazendo coisas que não agradam a Deus. E diz mais, nem se assenta na roda dos escarnecedores, ou seja, você não perde tempo de forma alguma, como eu disse no início, ouvindo conversa boba, fazendo piadinhas, rindo do que os outros dizem, né, comungando do mesmo comportamentos e atitudes. Então, aqui já no versículo 1 já nos exorta a nos separarmos dos pecadores, ou seja, não estou dizendo com isso que a gente tem que deixar de falar com as pessoas, não. É não praticar o que eles praticam e nem conceber e fazer o que eles fazem. Mesmo as pessoas dizendo que você quer ser boa demais, quer ser isso, não. Não importa o que os outros pensem ou deixem de pensar, não importa o que os outros dizem ou deixem de dizer a seu respeito. Contanto que você saiba fazer a política da boa vizinhança com todos, sem você fugir do padrão bíblico. Porque o sol, quando ele nasce, ele percorre a terra, ele passa por dentro de pântanos
e no entanto sai limpo. Os raios solares não se lameiam com aquela lama dos pântanos. Então, da mesma forma, nós vivemos num mundo recheado de pecado, que a própria palavra de Deus diz que o mundo jaz no maligno, mas nós não nos influenciamos e nem nos deixamos contaminar pelas coisas que não agradam a Deus. Preferimos então fazer a vontade do Senhor, né? E diante disso, nós vemos que Deus busca um relacionamento puro com os homens e quer que nós também sejamos puros e sinceros com Ele. A Bíblia mostra Deus sempre falando com seus servos, né, com seus filhos, com suas filhas, com relação à santidade, porque sem a qual não veremos a Deus. A Bíblia ela é bem clara. Não há como sermos servos de Deus e continuarmos como pessoas ímpias e no meio dos ímpios fazendo a mesma coisa ou se influenciando. Jesus Cristo fala que temos que ser sal da terra e luz do mundo. Então, para tal, você tem que estar limpinho, você tem que ser exemplo, tem que ter uma vida idônea para merecer a confiança das pessoas, para ser sal e luz do mundo, até porque você não terá o respeito das pessoas se você não souber se conduzir neste mundo, né, segundo a palavra de Deus. Então Deus leva você para o equilíbrio, né? Eu sempre digo que a palavra de Deus é um código de ética universal que leva as pessoas para o equilíbrio. Então não podemos fugir à regra, né? Vivemos no meio dos pecadores, sim, né? Mas não no caminho dos pecadores, ou seja, você trilha caminhos diferentes, pode morar na mesma rua, fazer o mesmo trajeto todos os dias quando você sai para trabalhar ou para fazer algum compromisso, mas, no entanto, no seu coração, na sua mente, na sua maneira de ser, você trilha caminhos diferentes porque você não se deixa contaminar com as coisas deste mundo. Temos sim que mostrar a diferença e sermos uma testemunha viva do agir do poder de Deus neste mundo e em nossas vidas. Por quê? Como eu disse, nós, como sal e luz deste mundo, nós temos que ser, primeiramente, acima de tudo, exemplo, para termos a confiança das pessoas, para termos o respeito das pessoas. Então isso é muito importante, né? O versículo 2 diz que antes o prazer do servo e da serva de Deus está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Por quê? Porque se você não fizer isso, você vai, mais cedo ou mais tarde, cair em tentação através da falta da vigilância, e você pode ser atraído pelas concupiscências da carne. Não é assim que acontece? O versículo 3 diz: ele é como árvore plantada junto à corrente de água, que no seu devido tempo dá o seu fruto, ou seja, e cuja folhagem não murcha, e tudo que ele faz será bem sucedido. Por quê? Porque a palavra de Deus ela nos enriquece, ela nos limpa, nos lava, nos purifica de todo pecado. Então, e nos faz mais do que vencedores. Então, é assim que a palavra de Deus faz. Você se mantém de pé, se mantém coeso, vivo na presença de Deus e constante na presença de Deus, né? E tudo que você faz vai ser bem sucedido, porque o Senhor vai trabalhar e cooperar para que tudo que você fizer, você seja bem sucedido. Esse é o desejo de Deus para nossas vidas. O 4 diz: os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Por quê? Porque são pessoas, os ímpios que a Bíblia fala, é as pessoas que vivem na vida de libertinagem e pecando diariamente, ou seja, essas pessoas, coitadas, pela falta do conhecimento de Deus, né, elas são como a palha que o vento dispersa. Como assim? Você passa por uma palha ou uma folha seca, ela está ali no cantinho dela, mas se der um vento, o vento levanta ela, ou a palha, como queiram, e leva para onde quiser. E assim são as pessoas sem Deus, elas ficam de galho em galho, ficam sofrendo, passando por agruras, passando por decepções e por aí vai, né? E vivem numa batalha constante, sem esperança de vitória. O 5 diz assim: por isso os perversos não prevalecerão no juízo,
nem os pecadores na congregação dos justos. Por quê? Porque ao se colocarem nessa posição de perversos e pecadores, ou seja, estão distantes do Senhor, distanciados, né? E não podem prevalecer naquele dia na presença de Deus, porque serão réus de juízo, né? Porque não se examinam, não andam, não têm o temor de Deus, não conhecem a palavra de Deus, então não tem como eles andarem em sinceridade com Deus. E, por último, o versículo 6 diz: pois o Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho dos ímpios perecerá. Porque o Senhor conhece, Ele é onisciente, onipresente e onipotente. Então o Senhor tudo vê, tudo sabe, tudo conhece. E aqueles que se colocam na posição de filhos e filhas de Deus, e são servos fiéis e constantes na presença de Deus, como eu disse, Deus coopera, tudo coopera para que vá tudo bem. Né? Enquanto que o ímpio, coitado, ele vai perecendo, ele vai esmurecendo, porque não tem esperança de salvação, não tem esperança de progredir, de se livrar dos seus karmas, e sofrem com isso. Né? Por isso que a igreja tem que exercer esse papel de sal e luz do mundo, para justamente erguer essas pessoas e trazê-las ao convívio do Senhor, à comunhão com Deus, né? Trazer elas para o lado de Deus, para que elas conheçam ao Senhor e o plano que Deus tem na vida de cada um. Então é muito importante a gente meditar nisso, né? Principalmente nós, como Igreja do Senhor Jesus, temos que fazer dessa forma, agir como Deus age, ver como Deus vê e fazer como Deus faz, né? E acima de tudo, pautando pela santidade, que sem a qual não veremos a Deus. Então, diante de tudo que já ouvimos e foi dito pela palavra do Senhor, pela inspiração do seu Espírito Santo, vamos orar para que o Senhor nos conceda dias melhores, para que o Senhor nos conceda livramento, para que o Senhor nos conceda que sejamos supridos todas as nossas necessidades e nos livrando e guardando de todo mal. Senhor, meu Deus e meu Pai, neste momento, Pai, eu adentro a Tua presença, meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, vosso Filho amado, que vive e reina à vossa destra direita, para primeiramente vos agradecer, Pai, por todos os bens, por todos os livramentos, por toda a providência divina em nossas vidas. Pai, neste momento, Pai, alcança e visita cada lar e cada família, alcança essas lares e essas famílias, Pai, com a Tua bondade e misericórdia, para que todos venham ao pleno conhecimento de Ti. Desperta a Tua igreja, Senhor, para fazer o Teu ídio maravilhoso, como sal e luz deste mundo. Desperta a Tua igreja, Pai, aviva a Tua obra no meio dos anos, para que a Tua igreja desperte e passe a fazer a Tua vontade, que é pregar o Teu Evangelho Santo, pregar esta semente do amor, a semente da vida, que todos precisam. Louvado seja Deus. Então, Pai, nós, em nome de Jesus, nós te pedimos que nos ajude, Senhor, a fazermos a diferença nesse mundo, Senhor. Não nos deixa nos contaminar por as coisas deste mundo, pela cultura deste mundo, pelas tradições deste mundo e pela vida de libertinagem deste mundo. Nos livra e guarda de todo o mal, Senhor. Nos ajuda, Pai, a sermos referência para conduzirmos as pessoas ao Teu Filho Jesus e ao Teu Reino Santo. Não nos deixa cair em tentação, Pai. E nos livre e guarda, mais uma vez, eu te peço, nos livre e guarda de todo mal. Não nos deixa andar no caminho dos pecadores, nem nos contaminarmos com o pecado, mas sim nos Teus caminhos santos. Por isso, Pai, desde já, eu já te peço tudo em nome do Senhor Jesus e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Amém, meu Senhor. Tende misericórdia de nós, Pai. Visita a Tua igreja, visita o Teu povo, visita lares e famílias. Nesse momento, Pai, eu entrego nas Tuas mãos a Tua igreja, o Teu povo, cada lar, cada família, Senhor. Faz desta geração um exército de adoradores, meu Deus. Derrama do Teu Espírito sobre toda a carne e aviva a Tua obra no meio dos anos, para que todos venham, Senhor, a Te conhecer, meu Deus, para que todos venham ao pleno conhecimento da Tua salvação, do plano salvífico que o Senhor tem para cada um quando nasce neste planeta. Que assim seja, em nome de Jesus, Pai. Obrigado, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos.